agradecer ao Espírito Santo. Eu vou em muitos lugares, para algumas igrejas, e em muitos lugares o Espírito Santo não está mais. Isso é muito triste. Aproveite a oportunidade que você tem de derramar na presença do Espírito Santo. Aleluia! Se o Espírito Santo está aqui, é porque Jesus precisa voltar para buscar a sua igreja. Quero agradecer a irmã Bárbara, agradecer ao pastor e a sua esposa pelo convite. Eu sou muito grata a Deus pela segunda vez de poder estar aqui. O pastor falou sobre congregação, porque eu estou esperando 2 bebês. E eu me dispus no meu coração a ministrar até o fim. Não sei se uma moça vai chorar na hora que eu estiver pregando no altar. Eu estou com 8 meses, mas eu vou pregar até o fim. Porque muitas vezes nós fazemos na CLT, pregamos até os 9 meses, saímos se não arrastada para trabalhar e para Jesus eu estou cansada, eu não posso. Para Deus é o melhor, como a irmã dançou aqui ministrou. O nosso corpo é dele. Tudo que nós temos é para a glória de Deus. A nossa saúde é do Senhor. Então, eu me dispus a ministrar até o fim. Eu vou sentir saudade porque vou ficar um tempo sem pregar para poder cuidar dos bebês. Mas eu vim com meu esposo, Gabriel, o pastor pediu para eu apresentá-lo. Algumas pessoas não ouviram esse testemunho, eu gostaria de contar para vocês, em 2 minutos ou 3 talvez. Da outra vez que eu ministrei, que eu contei para os jovens, para alguns irmãos que estavam aqui, mas eu vim do Mato Grosso do Sul, e o Senhor me trouxe do Mato Grosso do Sul, e eu vim para o Rio de Janeiro, porque o Senhor disse para mim que teria obras para fazer na minha vida, através da minha vida nesse estado do Rio de Janeiro. Eu vim com a fé, eu vim com a mala, trouxe o que eu tinha, a minha fé, eu não tinha quase nada, eu não tinha nada, mas eu tinha uma convicção que Deus havia me chamado para a glória do nome dEle. E o Senhor me trouxe para cá, eu conheci uma pessoa que tinha problema com transexualidade, ateu. Ele era skatista também, ou é skatista, e nesse período quando eu conheci, ele estava com uma marca chamada Vans. Não sei se eu contei da outra vez, mas a Vans ele levava para os Estados Unidos, lá ele andava de skate, e hoje seria a primeira mulher transexual na área do skate. Ele estaria representando no skate, obrigada meu amor, representando no skate a transexualidade. E nesse período foi que eu conheci, há 5 anos atrás, um pouco antes do lockdown, e o Senhor me deixou ministrar para esse rapaz. Foi muito difícil pregar para ele. Imagina pregar para o Mateus, trans, enfim, militante da causa LGBTQIA+, tudo que você imagina que o inimigo faz com o jovem. Ele era completamente transformado pelo pecado, pelo ódio também. Ele odiava os crentes, os cristãos, não gostava que falasse de Jesus ou qualquer outra coisa, e ele marretava as pessoas que não conheciam a palavra de Deus com as ideologias que ele conhecia. E um ano ministrando para ele, até que o Senhor o visitou através de uma visão, de um sonho. Ele agora de madrugada chorando muito. Ele se via completamente transformado, com o corpo feminino. Ele se via com fama, porque foi isso que o diabo apresentou para ele. Ele se via fora do país, mas naquele momento o Espírito Santo convenceu do pecado, justiça do juízo. Mostrou para ele que não valia a pena ganhar o mundo e perder a sua alma, a sua salvação. E esse rapaz, o Senhor Espírito Santo o envolveu depois de 1 ano de muitas lutas. Irmão, lutar com o inferno não é fácil. E por muitas situações eu passei por muitas humilhações. Imagina você fora do seu estado, não tendo muita condição financeira, mas o Senhor foi cuidando de mim até o fim. E o Senhor sempre dizia para mim, não desista dele, porque eu vou salvá-lo. Eu dizia, Deus, eu não aguento mais esse rapaz, ele não quer saber do Senhor. E o Espírito Santo de Deus me convencia do pecado, do justiça e do juízo. Ele dizia assim, filha, nem que seja a última coisa que você faça. E aí esse rapaz se converteu. Ele foi batizado pelo Espírito Santo, batizado pelas águas. Hoje ele é casado, vai ter 2 bebês. Ele é meu esposo. Deus transformou o Gabriel. O mesmo Deus que mudou a sorte do Gabriel e hoje que é o meu marido, é o Deus que transforma quem Deus colocar na sua vida. Seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, os jovens. Não desista. Pode ser o pior endemoniado, o pior gadareno. Quando Jesus chega, alguma coisa acontece. Hoje vocês não veem assim, eu acho ele lindo. Para mim ele é lindo. Para vocês eu não sei, mas para mim ele é. E quando eu conheci o Gabriel, eu olhava para ele o mais masculino, pastor, que ele parecia. Ele parecia muito uma menina lésbica. Ele não parecia um homem. Eu falava assim, Jesus, abre os meus olhos para eu ver um homem, porque eu não vejo homem, eu vejo uma menina. E o Senhor abriu os meus olhos, como abriu os olhos do profeta Ezequiel, e dizia assim, e eu profetizava sobre a vida dele, eu falava assim, você é pastor, você é evangelista, você é homem de Deus. Aleluia! E hoje é o que ele é, o homem de Deus. E eu estou aqui com o Gabriel, não para expor,
Deus do céu. Aleluia. Eu não vou me calar diante das ideologias que querem implantar no meu país, na minha igreja. Eu vou continuar pregando que Jesus transforma, liberta, restaura, e Ele é fiel. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de orar com você, não se canse. Já vamos ministrar a palavra do Senhor. O Espírito Santo quer curar o nosso coração. Eu recebi muito de Deus quando o pastor foi falando aqui no altar, e eu tenho certeza que essa palavra que Deus preparou para nós tem tudo a ver com esse tempo que o Senhor está preparando para cada um de nós. O mesmo Deus que usou a boca do pastor, usou dessa moça linda para poder orar e falar que as cadeias estavam sendo quebradas. Eu quero que você saiba, cadeias estão sendo quebradas nessa igreja. Senhor Espírito Santo, muito obrigada pela tua presença. Nós te adoramos, nós temos amado Deus, te pedimos. Toma, Senhor, o primeiro lugar, continua no primeiro lugar, Espírito Santo. Pai, eu te peço, perdoa os nossos pecados, pensamentos, sentimentos, obras, Senhor, carnais que não glorificam a Cristo. Mas nessa noite, Espírito Santo, uma vez mais, convence-nos através da tua palavra do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo de Deus, liberta nosso coração, encha-nos com teu poder. Enche, Senhor, com a tua glória. É noite de libertação. Tem correntes sendo despedaçadas. Vocês podem contemplar o governo do Espírito. Eu trabalho, e grande é a minha porção nesta noite. Senhor Espírito Santo de Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por nos orientar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem voz nesta casa. Obrigada pela tua presença, pelo teu fogo, pelo teu vento. Obrigada pelo teu poder, pela tua majestade, pela tua soberania. Só tu és santo, só tu és poderoso, só tu és magnífico, tu és adorado. Senhor Espírito Santo de Deus, queremos, Pai amado, queremos te agradecer e te pedir, Senhor, em nome de Jesus. Usa uma vez mais esse vaso frágil de barro, Senhor, que eu sou, e glorifica o nome do Senhor Jesus neste lugar. Fale com cada um de nós, Senhor, de maneira que possamos entender e discernir o que o Senhor está falando por intermédio da tua santa, poderosa e doce palavra. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Fica à vontade, palavra viva. Glória a Deus. A palavra do Senhor me deu no livro de Juízes, capítulo 11. Amém? Juízes, capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor. Jefité livra os israelitas. Era então Jefité o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefité na terra de Tob. E disseram a Jefité: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando
aperto. E disseram os anciãos de Gileade e Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade e Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos, conforme a tua palavra. Amém? Você pode se assentar em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Não sei se você conhece essa passagem do juiz chamado Jefté. No primeiro versículo vai dizer que Jefté, ele era filho de alguém, de um homem, ele era um gileadita. Vai falar que Gileade gerou a Jefté, mas que ele era filho de uma prostituta. Vai dizer que ele era um varão valente e valoroso. Porém, ele foi gerado por uma mulher impura, por uma mulher imunda. E os seus irmãos, por saberem disso, que ele não era irmão por inteiro deles, mas meio irmão, e que as mães de Jefté eram uma prostituta, eles desprezaram Jefté. E disseram para Jefté: você não vai herdar com a gente, você não é nosso irmão, você só é filho de nosso pai. E jogaram Jefté fora, rejeitaram a Jefté. E Jefté entendeu que ali não era o lugar dele, e ele vai fugir, ele vai para uma terra chamada Tobi, ele vai para um lugar para ser acolhido, para ser aceito. Cuidado com o seu sentimento, porque muitas vezes você vai fugir para lugares que Deus não está te mandando. Muitas vezes nós, por não suportarmos a rejeição, saímos do lugar da terra que Deus escolheu e preparou para cada um de nós. Jefté era filho de Gileade, sim, ele tinha direito à herança, mas ele não suportou a rejeição e ele saiu fora. Quais são os lugares que o Senhor tem te dado por herança e você tem saído fora? Porque as pessoas, porque a circunstância não tem te aceitado. Ninguém tem que te aceitar, Cristo te aceita. Ele era filho de Gileade. Independente do que os seus irmãos dissessem, nada poderia anular a promessa de Jefté, nada poderia anular a herança de Jefté. Para de ficar focando naquilo que um homem, uma mulher que não tem a presença, não é cheio do Espírito Santo, fala a seu respeito. Presta atenção na palavra de Deus, naquilo que Ele tem falado para você, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jefté simplesmente sai fora, e tem gente que é assim, começam a guerrear contra nós e nós saímos fora. A luta se levanta e a gente sai fora, sai correndo, tem medo, se amedronta, se acovarda, e Deus não chama a gente covarde. Uma das coisas que vai falar no livro de Apocalipse é que pessoas que são feiticeiras, pessoas que são idólatras, pessoas que são avarentas, pessoas que são impuras, não vão entrar na Nova Jerusalém. E nós focamos nisso. Eu não sou mais uma pessoa fornicadora, não sou mais adúltera, não sou mais promíscuo, eu não sou nada disso, minha salvação está garantida, mas você é covarde, e os covardes não vão herdar o reino de Deus. Tem gente achando que vai entrar porque fica sentadinho aí, vem domingo, vem segunda, vem terça, vem quarta e vai para o céu. Se você é covarde, se você não expõe a verdade, você não vai herdar a vida eterna. Aleluia! Deus está nos chamando para nos posicionarmos. Tem muita gente fora da posição, tem cara de crente, fala glória a Deus, aleluia, até sente a presença, recebe o renovo do altar, marcha, fala em línguas, mas quando chega segunda-feira, se cala no trabalho. Meu Deus. Se cala em casa, não entrega uma profecia para alguém que conhece, para o seu vizinho, para o colega de trabalho, até para o marido, para a esposa, para os filhos. Se acovarda. Deus não está contando com covardes. Deus está chamando pessoas que, independente da luta, da guerra, se disponham a pegar a espada e a pelejar. Aleluia. Jefté vai para Tobi.
ele vai se esconder. Mas Jefité, a palavra vai dizer que ele era um varão valoroso. Valente e valoroso. E logo embaixo vai dizer, porém, filho de uma prostituta. Não é assim que muitas vezes as pessoas querem dizer de nós? Nossa, canta muito bem, que linda sua voz. Porém, sabe de onde ela veio? Sabe qual é o passado dela? Ninguém consegue olhar para mim, para você, com os nossos dons e talentos, com a unção que Deus nos deu, sem colocar um porém. Será que você tem essa visão do Espírito Santo? Independente do porém de alguém, você consiga dar o verdadeiro valor que essa pessoa possui. Muitas vezes olhamos para as pessoas, o irmão até prega bem, a irmã canta bem, a irmã se veste muito bem, que moça bonita. Porém, é enjoadinha, chatinha. Porém, ela é pobre. Porém, ela fede. Porém, ela é desrespeitosa. Porém, ela é uma prostituta. Porém, ela é homossexual. Porém, Deus não está preocupado com o nosso porém. Quem está ocupado colocando porém em mim, você é Satanás. Meu Deus, aleluia. A palavra do Senhor é clara. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam na segunda carne, mas andam debaixo da lei do Espírito. Não existe porém. O sangue de Cristo nos lavou de todo o nosso pecado passado, de todo o nosso porém. Glória a Deus. Talvez o fato de Jefité ser valente e valoroso e não era filho da mulher do pai deles, como assim ele pode ser um homem valente e valoroso? Como assim ele pode ter virtudes se a mãe dele é uma prostituta? Talvez eles não conseguissem aceitar o que Deus havia preparado para Jefité. Sabia que tem pessoas que enxergam em você aquilo que você não está vendo? Tem pessoas que enxergam em você o que você não vê e você se rejeita, você despreza. Tem muita gente também rejeitando aquilo que Deus te deu, porque não quer ver você governar e usar a unção de autoridade que já está sobre a sua vida. Tem gente que se incomoda porque não se posiciona. Geralmente aqueles que se incomodam com pessoas posicionadas são as pessoas que não se posicionam e elas vão tentar te tirar a posição que Deus te colocou. Porém, a palavra está dizendo que ele tinha virtudes, mas o porém dele fez com que ele fugisse. Ele ouviu mais o porém que seus irmãos falavam a seu respeito do que o valor que Deus havia colocado nele. E nós fazemos isso muitas vezes. Entramos em lugares de tristeza, depressão, de ansiedade, angústia. Se eu entregar essa profecia aqui, meu Deus, o irmão conhece a minha vida. Se eu entregar um perfume, uma oferta ao Senhor aqui, meu Deus, as pessoas sabem quem eu sou. Meu Deus, aleluia. Elas irão me rejeitar porque eu tenho um porém. E nós estamos enterrando os nossos dons e talentos que Deus nos entregou desde antes da fundação do mundo. E não estamos servindo ao Senhor com excelência. Não andamos na nossa vocação porque temos medo dos olhares de porém que a sociedade, que os nossos irmãos, aqui não foram os de fora, foram os irmãos de Jefité. E muitas vezes esse espírito faccioso está em nosso meio. Lá em Tiago vai dizer: sois invejosos, matais, cobiçais e não alcançais. Vocês oram, mas não oram com sabedoria. E quando pedem para gastar com seus próprios deleites e prazeres. Nós estamos matando uns aos outros. Antes de começar a ministração, eu abri os olhos, eu vi uma coisa linda aqui no altar. O altar é um lugar de restauração. Aleluia. Eu vi a igreja orando pela igreja. Deus nos chamou para interceder e levantar quem está caído. Deus não nos chamou para terminar de pisar quem já está no chão. Glória a Jesus. Será que já não doeu o suficiente Jefité o fato de ele saber que a mãe dele era uma prostituta? Mas não era culpa dele. Será que muitas vezes já não dói o suficiente no nosso irmão as cargas, os fatos
fardos que ele carrega para a gente colocar mais fardos sobre ele. Se você pode restaurar, restaure. Mas eu não vou restaurar. Sabe por que nós não restauramos? Porque lá no fundo do nosso coração existe um sentimento chamado inveja. Porque você sabe que se essa pessoa que está jogada no chão, se o Senhor levantar, Ele pode usar muito mais do que Ele usa você. E isso era o que acontecia com os irmãos de Jefté. Porque Jefté seria um juiz em Israel. Quem foi chamado para ser juiz foi Jefté. O desprezado, o rejeitado, não foram os seus irmãos. Mas os seus irmãos poderiam ajudá-lo a se levantar ao invés de jogar no chão. Os seus irmãos podiam olhar para Jefté e se sentirem abençoados, porque na casa deles, Deus escolheu um juiz. Você pode se sentir abençoado, porque Deus usou você para levantar quem Deus vai levar às nações. Você não vai, mas Deus te usou para levantar o chamado, o ministério de alguém. Deus, se posiciona no seu chamado. A igreja está doente, a igreja está cansada, a igreja não está se levantando nos dons espirituais, porque a igreja está se sentindo rejeitada. A igreja está se sentindo ofendida. Sabe com quem? Não é com o pastor, não é com os homens, é com Cristo. Porque eu não aceito o que Cristo me deu. Eu não aceito o que Cristo deu para minha irmã. Se Ele deu para ela, sabe por que deu para ela e não para mim? Nós estamos ofendidos com o Evangelho. Estamos ofendidos com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo repartiu a cada um conforme pareceu bem para ele. Se Ele deu dom de palavra para um, glória a Deus, ciência para um, profecia para um, dom de sabedoria, de revelação, Ele deu porque Ele sabe por que deu. Glória a Jesus, está santo Deus. Cada vaso comporta uma glória, só que a glória não é no vaso, a glória é de Deus, porque a excelência do vaso é o Espírito Santo. Meu Deus, aleluia! Nós somos vasos frágeis de barro, mas a excelência do Senhor. Esse vaso forte que muitas vezes você vê na sua frente, pessoas que você conhece, sejam famosas ou não famosas, pessoas de Deus que você admira, por mais forte que elas aparentem ser, existe um espírito sobre elas, chamado espírito de fortaleza. Esse é Deus, não é ela, não é ele. O vaso mesmo é fraco, é frágil. É verdade. O vaso mesmo precisa de um abraço. O vaso mesmo precisa de uma oração. Precisa de uma profecia, de imposição de mãos. O vaso mesmo, se não for a glória de Deus, não suporta ficar de pé. Jefté sai fora. Aqui o Senhor usou o pastor para falar de tempo de glória. Tempo de quê, pastor? O Senhor falou no começo? De restauração. Jefté saiu da sua posição, ele foi para um lugar chamado Tobi. Aparentemente estava tudo perdido, mas nada foge do controle de Deus. Quando chegou o tempo de aperto, quando chegou o tempo de guerra, eles não foram correr atrás dos irmãos de Jefté, foram atrás daquele que tinha um porém. Aleluia! Eles foram atrás de Jefté porque se lembraram que Jefté, além de ter um porém, o porém era de menos. Eles lembraram que Jefté era valente e valoroso. Deus restaurou a posição de Jefté. Aquilo que o homem tentou usurpar, roubar, Deus restaurou no tempo certo. Glória a Jesus. Vai ter um tempo de restituição e restauração para aquilo que talvez um dia você perdeu porque você saiu da posição no lugar por se sentir rejeitado. Deus não perdeu o controle na sua história. Se levanta uma guerra, mas quem rejeitou a Jefté não consegue resolver. E uma das coisas que eu vejo na vida de Jefté muito linda é aquilo que eu vejo também em José. Jefté perdoa os seus opressores, os seus adversários. Jefté abraça. Na sua posição, ele vai perguntar, mas vocês, não entendi nada. Vocês me tiraram fora e agora estão me chamando. Eu quero dizer para você levantar uma palavra sobre a sua
Aquele que te despreza porque você é crente, por causa do seu dom, ou por qualquer outro porém na sua vida, vai voltar te procurando, porque você tem uma chave que abre porta. Você tem algo que eles precisam. E eu quero dizer para você nessa noite: seja curado da tristeza, seja livre da amargura, perdoa, avança, se levanta. Você é maior do que a rejeição, você é melhor do que a rejeição, você é melhor e maior do que aquilo que disseram a seu respeito. Tiveram aqui até Jefité, e Jefité sabe orar, eu não sei. Jefité fala em línguas e mistérios, entrega profecia, eu não entrego. E Jefité tem revelação de sonhos, eu não tenho. Jefité fala com Deus, a ligação é direta com Deus, eu não tenho. Eu vou atrás de Jefité. Será que é você esse Jefité que Deus está procurando, esperando? Será que você é esse Jefité que alguns irmãos vão atrás pedir perdão? Me perdoa porque eu falei com você, te rejeitei, mas eu preciso da unção que está sobre a sua vida. Aleluia! Está em Tobi? Segura em Tobi, porque vão até você, onde você está. Não me interessa a distância, não interessa o quanto irão gastar, mas irão te procurar. Traga o seu coração na terra de Tobi. Não deixe a amargura enraizar na sua alma. Seja livre nessa noite, para que você possa se levantar e exercer o seu chamado. Nada e ninguém pode impedir a glória de Deus de se manifestar através da sua vida. Mas não me aceitam. Já leu Isaías? Ele não tinha aparência, não havia nada que pudéssemos olhar para ele e apreciar. Era desprezado pelos homens. Meu Deus, aleluia. Esse é o Cristo que você serve. Glória a Deus. Rejeitado, desprezado, sem aparência, mas cheio do Espírito Aleluia. Santo. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Muitas vezes é o desprezado que carrega a cura que nós precisamos. Muitas vezes não é aquele que tem aparência, que fala bem, o que é letrado, o que é bonitinho, aquele que é bem aceito, não, é o desprezado, porque ele pega as coisas loucas deste mundo. Ele chama aqueles que não são para confundir os que são. Ele chamou a mim, ele chamou a você. Se posiciona no seu chamado. Aleluia, Deus, que é santo, Pai. Ele dá valor àquilo que não tem valor. Obrigado, Jesus. Eu não sei onde você estava quando ele te achou, mas um dia ele te achou. Eu não sei onde você mora, mas eu sei de uma coisa: a graça do Senhor habita no seu lar, na sua casa, na sua família. Você é escolhido por Deus. Mas irmã, eu estou aqui, fica lá no fundo da igreja, ninguém nem sabe dos meus dons e talentos. Ele sabe. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu deitar e o meu levantar, sem que haja uma palavra nos teus lábios. Ele tudo sabe. Quando eu era informe e fui gerado no ventre de minha mãe, quando os meus ossos estavam ali, não estavam ocultos do Senhor, iam sendo formados dia após dia, o Senhor já me conhecia. Para onde ele quer levar Para onde eu me irei do teu Espírito? Se eu subir ao céu, o Senhor aí está. Se eu descer no mais profundo abismo, até ali o Senhor está. Para onde eu me irei do teu Espírito? A mesma coisa que o apóstolo Pedro vai dizer: para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Por ti eu sofro rejeição, por ti eu sofro calúnia, por ti eu sofro danos, por ti eu sofro prisões, porque eu não tenho outro lugar para ir, eu só tenho a tua presença. Aleluia. Eu quero te encorajar nessa noite a dizer para você que o Evangelho dói, machuca, mas o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a glória de Deus.
Ter Cristo em nós é ter sabedoria, é ter excelência, é ter autoridade, é ter visão, discernimento, é ter contentamento, prazer em viver. Davi vai pecar contra o Senhor. Ele vai dizer o que para Deus? Senhor, tudo que eu tenho eu conquistei foi o Senhor que me deu. Se o Senhor quiser tirar alguma coisa, o Senhor tira. Só não tire de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Aí ele vai orar, depois que ele peca, ele vai ser restaurado, ele vai dizer assim: Senhor, dá-me, devolve-me a alegria da salvação. Todas as vezes que eu e você saímos fora do nosso propósito, nós perdemos a alegria da salvação. A igreja pode pegar fogo, pode marchar 20 profetas aqui, mas você sabe o que você fez. E você entra em estado de condenação, igual Adão fez. Adão, onde tu estás? Adão, cadê você? Você comeu daquilo que eu não mandei você comer, e ao invés de Adão correr para os braços do Senhor para ser restaurado, ele se esconde. É isso que eu e você fazemos quando nós pecamos contra o Espírito Santo. Nós não expomos o nosso pecado, nós nos escondemos e perdemos a alegria de sermos salvos, de termos nosso nome escrito no livro da vida. Nessa noite eu quero te responder o porquê você não tem mais alegria em entrar aqui na casa do Senhor. Porque provavelmente você esteja em pecado. Você perdeu a alegria da salvação. Mas nessa noite, aquele que te restaura, que te consola, diz para você: eu vim te devolver a alegria da salvação. Glória a Jesus, aleluia. Eu vim restaurar a tua sorte. Eu vim te colocar novamente em lugares altos, lugar de honra, na minha presença. Aleluia. Deus tem paz para mim e para a tua vida, porque nós não temos uma vida de paz. Na maioria das vezes é porque estamos desconectados da aliança com Deus. Glória a Deus. Tudo bem você passar um dia preocupado, ansioso, tribulado, é normal, acontece com todo mundo. Agora, ter uma constante vida de perturbação na mente e na alma é uma vida distante dos projetos e propósitos do Senhor. Nessa noite eu quero te dizer: volte ao lugar que você nunca deveria ter saído. E se você nunca acessou esse lugar, é noite para acessar, é noite para se limpar, é noite para se arrepender, é noite para ser restaurado, é noite para ser liberto, e é noite para receber da parte do Senhor a sua libertação. Eu não entendo como um cristão pode não ter alegria se tem o Espírito Santo. E o fruto do Espírito é alegria, é paz, é amor, domínio próprio. Por que nós não temos alegria? Por que qualquer coisa rouba o nosso contentamento? Porque não temos a casa que nós gostaríamos? Não temos a aparência que nós gostaríamos? Não temos a posição que nós gostaríamos? Se o Espírito Santo habita em ti, ele te convence nessa noite: volte a se alegrar independente das suas circunstâncias. Jesus, aleluia. Voltando a Jefité. Jefité não deixa que a raiz de amargura contamine e contamine demais. Ele recebe as autoridades que vão até ele, os anciãos daquela terra, e vão dizer para ele: Jefité, precisamos de você. Jefité, você tem aquilo que nós precisamos. Ele não se faz líder de um bando que não foi o bando que Deus escolheu. Ele não se faz líder em Tobi. Ele sai do lugar que não tem propósito e vai para a terra que tem propósito. Saia do lugar que Deus não te plantou com propósito e volte para a terra que Deus mandou você governar. Tem um lugar preparado para você, que você vai se levantar com autoridade ali. Mas, irmã, eles me rejeitaram. Cuidado com a raiz de amargura. Falta de perdão nos leva para o inferno. E se não é o inferno agora, porque você está vivo, é o inferno na terra. Quem não perdoa não consegue parar de pensar nos seus adversários, nos seus inimigos. Quem não perdoa não dorme em paz. Quem não perdoa está o tempo inteiro pensando nos seus ofensores. E os ofensores vêm aí: saia deste lugar de inferno que você está.
vai para um lugar de paz. Vai para partes verdejantes e águas tranquilas. Eles não merecem que você guarde eles no coração de vocês com amargura. Isso está te roubando o céu. Está te roubando a alegria de ser salvo. Está te roubando a paz de espírito. Nessa noite eu quero dizer para você, o Espírito Santo te dará paz de espírito se você perdoar. Mas irmã, eu orar por aquela pessoa de novo, eu cansei de orar. Você é melhor do que o que você pensa. Existe um Espírito excelente que habita em você. E esse se chama Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava sobre Estevão, o mártir que foi apedrejado. E enquanto ele era apedrejado, ele viu os céus abertos. Ele estava vendo que aqueles que estavam apedrejando ele não estavam vendo. Eu quero dizer para você, tem gente que está te apedrejando, mas não está vendo o céu aberto igual você está vendo. Tem gente que está te rejeitando, mas não está vendo o Senhor Jesus assentado à destra do Pai. Tem gente te apedrejando, mas não está nessa nuvem de glória que você está aqui. Entenda, Deus tem preparado o melhor para os seus. Ele te coloca em lugares altos. Para de descer para lugares profundos. Eleva os meus olhos para os montes. Para de abaixar a cabeça. Seu olhar tem que ser para o alto. Mas irmão, falaram para mim que eu não canto bem. Falaram para mim que eu não tenho som. Falaram para mim que me lembraram do meu passado. Uma coisa eu faço. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você precisa ter alvo. Quando nós não temos alvo, qualquer coisa nos paralisa. Eu estou falando com soldados de Jesus Cristo. Aleluia. Eu estou falando com reis e sacerdotes. Eu estou falando com pessoas capazes em Cristo de vencer batalhas, guerras. Eu estou falando com heróis da fé. Você não é ministro das trevas, você é ministro do céu. Glória a Jesus, aleluia. Você tem o poder de Deus para transformar ambientes. Lugares que você chega, igual Gadara, aqui Jesus chegou, o ambiente é transtornado pela glória que habita em você. Sabe por que nos perseguem? Porque nós temos uma glória que eles não entendem. Eles se perturbam, os demônios agitam o ambiente para eles nos rejeitarem. Sabe por quê? Porque os demônios sabem que nós carregamos aquilo que essas pessoas precisam para serem libertas. E os demônios começam a roçar as mentes deles, para que aquelas pessoas não recebam a vitória que Deus tem preparado para elas através da minha e da sua vida. Os irmãos de Jefité vão rejeitar Jefité, porque o diabo sabia que seria através de Jefité que eles iriam vencer batalhas. Então o diabo coloca a facção no coração deles, para eles rejeitarem aquilo que seria a solução para os seus problemas. Você é a solução para a vida de alguém. Você é a solução para o lar de alguém. Mas irmã, essa pessoa não me aceita, não tem problema não. Vai chegar o dia que essa pessoa não vai mais conseguir resistir ao Espírito que habita em você. Eles não irão te resistir todos os dias da tua vida. Glória a Jesus, aleluia. Você só precisa resistir. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. A sua guerra, minha irmã e meu irmão, não é contra a carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Hostes espirituais da maldade que lutam nos lugares celestiais. Eles conseguem enxergar os demônios, as armas espirituais que você carrega. Eles conseguem enxergar a glória que você porta. E eles sabem qual foi o decreto que Deus deu para a terra quando você desceu nela. Eles sabem de tudo isso. E eles sabem mais do que eu e você muitas vezes. E por isso muitas vezes eles querem nos resistir muito mais do que nós resistimos em continuar onde Deus nos mandou ficar. Porque até o diabo crê mais naquilo que Deus disse a seu respeito do que você mesmo. Quantas profecias você recebeu e você não fez nada com elas? De que adianta Deus abrir a boca do profeta e você não
se posicionar naquilo que Deus disse que era para você fazer, você não vai viver o peso da profecia e da promessa. Não vai. Porque Deus usa o profeta. E aí você tem que se posicionar naquilo que foi falado. A palavra do Senhor foi liberada sobre a sua vida. O que você vai fazer com essa palavra? Tem gente na casa de Deus com 20, 30, 40 anos, 10 anos, 5 anos e nunca viveu nada. Não é porque Deus não fala, é porque você não faz nada com a palavra que é liberada sobre a sua vida. Deus liberou uma palavra sobre você, você tem que se movimentar. Haja luz e houve luz. Aleluia. Ele fala e a palavra dele não volta vazia, ela tem que se cumprir. Só que você não crê na palavra. O universo crê, ele foi criado, mas você não crê. E você é diferente do universo, porque ele não te criou com acha, ele te criou com as mãos dele. E ele colocou algo em você que ele não deu para o universo. Livre arbítrio. Você obedece se você quiser. Se você não quiser, você continua da forma que você quiser. Só tem uma coisa: naquele grande dia você vai dar conta daquilo que ele disse para você fazer e você não fez. Nós seremos julgados por todas as nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Lá em Apocalipse, nós não cremos na voz de Deus, por isso nós não obedecemos a sua voz. E até quando você vai continuar nesse caminho de desobediência à palavra? Ele instrui você, ele exorta você. Você está aqui quase todos os domingos, você está aqui quase todos os dias da semana, e você continua sem fazer nada com a palavra. E quer reclamar porque não vive promessa. E quando você vê um Jefité, você quer matar o Jefité, porque o Jefité, por mais que tenha um porém, entendeu que é valente e é valoroso. E assim está, muitas vezes, a casa do pai. Um filho pródigo, que entende rapidamente o que o pai pode oferecer, e um filho mais velho que fica morfando na casa do pai. E não vive nada de bom, porque não consegue crer que é filho também. Glória a Jesus. Quem é você na casa do pai? O filho pródigo que saiu, deu as aventuras e carregou um porém nas costas, mas que é valente e valoroso porque voltou para a casa do pai. Ou você é aquele filho mais velho que fica só olhando para o filho pródigo e rejeitando ele porque ele fez algo que você nunca fez, mas que você faria também. Só não fez porque não teve coragem. Porque teve medo. Deus não procura pessoas medrosas. Ou você é, ou você não é. Quem é você na casa do Pai? Você está na casa do oleiro. O oleiro está refazendo o teu vaso. O vaso está quebrado, está na mão do oleiro. Está rachado na mão do oleiro. Está cansado na mão do oleiro. Você está na mão do oleiro nesta noite. E ele te trouxe aqui para falar com você. Se posiciona no seu chamado. Se posiciona na videira. Se posiciona naquilo que ele está te chamando há muito tempo para fazer. Deus me leva para essa linha nessa noite. Eu vejo muitos vasos, mas o Senhor me faz ver muitos vasos fora da posição. Estão acomodados, acostumados. Estão cansados. É melhor não me envolver em muita coisa não, porque senão eu vou me ferir. É melhor não falar isso não, porque senão eu vou ficar mal visto. É melhor não fazer não, porque senão eu vou te dizer uma coisa. Além de não ter a alegria da salvação por causa dos seus porque senão, você não entrará no reino de Deus. Você não será salvo. Acorda, igreja. Deus não está te chamando para ser religioso. Ele está te chamando para ser um adorador que o adora em espírito e em verdade. Deus não está te chamando para encher banco de igreja. Ele está te convidando para te lapidar aqui, te limpar aqui, tratar aqui, para você acessar a nova Jerusalém. Existe um lugar preparado para mim e para você. Lá não vai ter mais dor, não vai ter mais choro. Mas enquanto nós estivermos aqui, seremos escorraçados, apedrejados, rejeitados, até expulsos das sinagogas, por amor a Cristo. É verdade, aleluia.
Você foi chamado para dor, para rejeição. Você foi chamado para ser apedrejado. Você foi chamado para isso. Mas para obter uma coroa da vida eterna. Não perca de vista a igreja de salvação. Vai ser maravilhoso Ele te honrar na terra. Ele te usar. As pessoas pararem de te rejeitar e te abraçarem agora. Porque você ganhou fama. Vai ser maravilhoso. Mas lembre-se de uma coisa. Esse não é o fim que Ele preparou para você. O fim é quando você perseverar até o fim, até a morte, pela sua salvação eterna. Volte a sonhar com o arrebatamento, igreja. Glória a Jesus. Volte a sonhar com a eternidade, igreja. Volte a temer, a ter o teu nome borrado no livro da vida. Lembre-se disso. O seu lugar, além de na casa do Pai, além de trabalhando para o Pai, é tendo intimidade com Ele. Para não ouvir naquele grande dia: em teu nome eu vos expulsei, em teu nome eu falei, em teu nome apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Deus não chama só trabalhadores, Ele chama adoradores. Aleluia. E quem é adorador faz o quê? Trabalha. Glória a Jesus. Quem é adorador se envolve. Quem é adorador busca a santidade. Quem é adorador quer mais de Deus. Não é sobre você trabalhar na obra, é sobre você adorar o Senhor em espírito e em verdade, e estar à disposição do Senhor quando Ele te chamar. Meu Deus, aleluia. Nessa noite, quero terminar a mensagem assim: esqueça os seus poetas. Tem gente que não consegue se perdoar por coisas que fez no passado. Crítica te lavou, já te limpou, se levanta. Agora é um novo tempo. Agora são novas obras. Agora você é uma nova criatura. Tem gente que não se posiciona e não faz nada com os dons que Deus deu, porque tem vergonha do apontar de dedo. Mas agora vão olhar para mim e as pessoas sabem quem eu era. Elas sabem quem você era. Apresente agora para elas quem você é em Cristo. Nova criatura, lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Você é filho, você é filha. Eu quero te convidar, se eu puder, pastor, a se colocar de pé. Tem pessoas que precisam agora se consertar nessa noite. Mas irmã, eu não fui para o mundo, eu venho todos os domingos para a igreja. Você tem que fazer um concerto com o Senhor, porque você não está dando para Ele o que você deveria dar. Você vai se consertar porque Deus fala com você através de sonhos, visões, revelações. Deus fala com você, você é vaso, mas você não se permite ser usado pelo Espírito Santo. Esse mover te tocou nessa noite. Desde o começo do culto, o Espírito Santo está sacudindo este lugar. Eu quero te fazer uma pergunta: depois de ser cheio do Espírito Santo, o que você vai fazer com isso? Deus não te enche sem propósito. Você não fala de mistérios sem propósito. São armas espirituais que você recebe para trabalhar na seara. Eu quero falar com mulheres que não oram mais em línguas. Eu quero falar com homens que endureceram seu coração e a sua cerviz. Eu quero falar com você, homem e mulher de Deus, que está se escondendo numa caverna, deprimido, depressivo, cansado, está igual Elias, já venceu muitas guerras, mas agora está escondido, porque acha que só tem você. Quero falar com vários Elias aqui, que Deus já usou para coisas extraordinárias, e ainda quer usar, mas se cansou nas guerras, porque algum irmão, alguma irmã, alguém não crê em você, ele vai te levantar e jogou mais no chão. Eu quero orar por você. Soldado ferido, soldado machucado, mas não está machucado porque estava parado, está machucado porque estava na guerra. Feche os seus olhos e fala com teu pai.
Eu não sei quem é, mas o Espírito Santo sabe. Você vai segurando a mão desse irmão, desta irmã.